Bem-vinda. Tudo bom, meus queridos? Algumas pessoas deixaram algumas perguntas aqui. Apenas um terço permanecerá na Terra. Esse número é ínfimo, afinal de contas, na prática, o que realmente se espera, e é preciso que se possamos permanecer aqui e regenerar, como não ser exilada? Olha, se a gente levar em conta que nós somos 22 bilhões de hominais hoje, né? Quase 8 bilhões encarnados, dá 14 bilhões de desencarnados. Desses 14 bilhões, 18%, desses 22 bilhões, 18% são de espíritos trevosos, que vão sair daqui. 18% de 22 bilhões vão sair daqui. Então, não é um terço. Sim. Certo, gente? Não ajustar, né? Então já não é um terço. Encarnados, hoje nós somos quase 8 bilhões. Não dá para dizer, conscientemente, sem medo de errar, quantos vão sobreviver encarnados. É chutar, nós não temos esse número. Então, essa história de que só um terço vai ficar, não me convence, nunca me convenceu. Tá? Eu sei que tem espíritos de grande escola que vão embora quando o planeta se tornar de regeneração. Vão continuar a trajetória deles em outros mundos mais avançados, como eles mais avançados também são. Agora, se vai ficar 7 bilhões aqui, que é um terço de 22 bilhões, dá 7 bilhões e pouco, né? Se vai ficar só isso entre encarnados e desencarnados, eu não sei, acho pouco provável. O que eu sei é que para a Terra estão voltando muitos espíritos, milhares chegam agora em 2050 e 2025, 250 mil, segundo a Joana de Ângeles, como diariamente estão chegando aí vários. Né? Então, não dá para dizer isso. Agora, para ficar na nova Terra, você precisa ter o quê? A consciência expandida e compreensão de que fora da fraternidade não há salvação. Só que não é uma compreensão teórica, não, é prática. O morno se vomita. Quem sabe e não faz é morno. Então, não fica. Tá? Quem vai ficar é quem puser a mão, estiver trabalhando ali para diminuir o sofrimento, seja do mineral, seja do vegetal, seja do animal, seja do hominal. São pessoas que estão buscando autoconhecimento para poderem melhorar quem são. Porque não adianta nada você servir sopa toda sexta-feira na rua e você ser um monstro tirânico, ser um abusivo, ser uma pessoa maldosa. Então, nós não vamos ser medidos por imagem, nós vamos ser medidos por quanto energético. E quanto energético não dá para você ludibriar, não dá para você mentir. Ou você tem ou você não tem. Não adianta você ser tido como uma pessoa, nossa, aquela pessoa é muito boa. Filho, se você não tiver o mínimo quantum para ficar na Terra, você vai embora. Então, o que nós todos temos que fazer é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, pôr a mão na massa. Porque nunca na Terra teve tanta condição de você ser útil como tem agora, gente, pelo amor de Deus. Né? Abandonaram uma gata preta aqui na rua, que não é nova. Abandonaram ela aqui na rua. Ela está vindo comer aqui em casa. Tirando o Napoleão, que é esse cinzinho aqui, que quer, ele é alfa, né? Quer que ela obedeça, os outros nem dão bola para ela, ela vem comer. Eu tenho que dar comida para esse animal, ele está com fome. Ah, mas eu tenho que dar comida para esse animal. E se ele quer morando aqui, é porque Deus quis. É a minha parte. Domingo, não importa que eu esteja cansada, sou grupo de risco. Ontem eu fiz os exames, estou de novo naquela fase de fazer exame, né? Porque enquanto o corpo viver, eu seria um paciente oncológico. E eu continuo sem evidência clínica do tumor, graças a Deus, né? Mas eu sou grupo de risco. Mas daí, domingo eu tenho um trabalho a prestar, no domingo eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque é o que me compete, de 15 em 15 dias no domingo eu vou, que foi o que o espanhol concordou que eu pudesse fazer. Entendeu? Agora, isso não quer dizer que eu não esteja atenta para coisas ruins que eu tenho que consertar em mim, eu estou profundamente alerta. E estou querendo melhorar, e já fiz minha mala, eu já falei que eu vou ser exilada. Eu já estou com a mala pronta. Com chocolate, é claro, porque eu não vou embora sem chocolate. Tive um sonho de uma nave hospital com tratamentos energéticos. Pessoas muito tristes estavam na nave e eram tratadas com passe e reiki. A nave parou em diversos lugares. É possível existir isso? Sim, é possível. Agora, saber se a nave é extraterrestre ou terrestre. Porque no plano espiritual, nas colônias, nós temos veículos que se parecem com naves. E o trabalho hoje que é feito, né, principalmente com esse volume
de mortes em massa, porque as mortes continuam por câncer, por problemas cardiovasculares, por problemas endócrinos, por acidente, continuam, todas as mortes continuam. E se somaram a estas mortes as milhares de mortes diárias pelo coronavírus. Então, aumentou o contingente, é claro que o plano espiritual estava preparado, porque já se sabia há muito tempo que isso aconteceria, então criaram-se, sim, até com tecnologia dos Irmãos das Estrelas, estes veículos de plasma que parecem naves, mas que são das colônias. Então, tanto você pode ter estado numa nave extraterrestre plasmada, né? Quer dizer, quintessenciada de espíritos de maior hierarquia, ou você esteve em desdobramento numa nave física, ou você esteve num veículo das colônias hospital, um veículo hospital que existe hoje no plano espiritual, para acolher o pessoal do corona. Uhum. Seres que se dizem vindos do planeta Humo estão deixando mensagens no Twitter em francês e espanhol, avisando para termos kit de esterilização de água. Eles avisaram que algo vai se passar e que vai faltar luz, etc. O que Sheliana diz? Então, eu já perguntei isso para a Sheliana, né? Ela falou que tem muito falso profeta. Certo. As pessoas estão começando a comprar vela, querosene. Sabe, eu acho que levar as pessoas ao desespero é desnecessário, né? Porque aquilo que a gente vai passar, a gente vai passar. Eu quero lembrar de quando teve o tsunami no Japão. Teve uma cidade lá que o tsunami veio, varreu as casas da parte de baixo da cidade, as casas estavam em cima, não perderam nem luz, nem água. As pessoas que moravam nessas casas não tinham que passar por isso. Então, a gente não tem que se desesperar e sair correndo. Eu tenho um amigo que fez bunkers, muitos bunkers, né? E são caros pra caramba para você ficar num deles. São bunkers anti-radiação. Mas precisa ter dinheiro para ficar num deles. E a fraternidade, onde é que fica nisso? Né? Então, a minha recomendação, tá? Eu ainda não recebi nenhuma dessas mensagens, tá? A minha recomendação é bom senso, lucidez e questionamento, né? Porque o que eu ganho levando o terror? Quem me garante que quem está fazendo realmente é uma raça extraterrestre e não são pilantras da Terra? Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o dia a dia, viver o dia a dia com consciência, com bom senso, com fraternidade, porque o que a gente está plantando é o que a gente vai colher, não tem que ter desespero. O que a gente está plantando é o que a gente vai colher. Então, nós aqui de São Paulo estamos vivendo uma temporada de seca, de novo. Então, vamos economizar água. Vamos economizar água. Por quê? Porque se eu não economizar água, eu vou passar pela sede. Simples assim. Foi na Atlântida que surgiram os grandes magos negros que ainda hoje operam no plano astral? Não, foi na Lemúria. Eles surgiram na Lemúria, mas eles existem Atlantes somados a eles, tá? Mas os grandes magos negros iniciais da Terra, a primeira safra de lemurianos. Mônica, tem uma pergunta assim. Quem criou e qual o propósito do vórtice ou portal que foi visto no Golfo de Aden, que chamou a atenção das grandes potências militares no mundo? Você sabe? Não faço a menor ideia de quem criou isso, gente. Eu ainda estou lendo muito sobre isso para me convencer do que é. Não faço a menor ideia. Tem uma pessoa aqui colocando assim, na atualidade, tem duas grandes doenças sem cura. A bactéria anthrax, com uma taxa de letalidade acima de 80%, e o vírus Ebola, que mata milhares de pessoas na África, com taxa de letalidade de 50%. Temos cientistas buscando formas de prevenção e cura, usando tecnologias computacionais. Nós cientistas, deve ser um cientista, né, quem perguntou isso. Nós cientistas, conectados com a espiritualidade, teremos acesso conscientes aos laboratórios ufológicos. Como poderemos estabilizar essa conexão com os extraterrestres cientistas? Essa conexão, né? Olha, eu gostaria de somar ao ébola e o antrax, o HIV, o próprio coronavírus. Não tem nada que combata o coronavírus. Ainda não. E eu não sei se vocês sabem, mas o espanhol, logo no início da pandemia, falava ainda não existe transmissão mãe-feto. Ele frisava bem, ainda não existe. Agora já nasceu uma criança infectada.
tá? Com encefalite, parece que está se recuperando bem. Quer dizer, essa nova cepa do coronavírus, são várias cepas, tá? Essa nova cepa está atravessando a barreira placentária. Na Coreia, eles identificaram uma cepa GH, que aparentemente vem da Europa e dos Estados Unidos, que é muito mais virulenta do que a cepa que eles tinham lá. Então, o coronavírus, ele é um mosaico, gente, parece que é um vírus inteligente. Parece que tem um computador dentro desse vírus. Cada vez que você começa a falar, eu entendo você, vem alguma coisa a mais, sabe? Então, eu acho que tem que se agregar mais doenças, não são só essas duas, não. Na verdade, todas as doenças contagiosas da Terra irão cessar no evento que vai haver, não é? Mais para frente, e sim, a partir do momento em que for liberado para nós o acesso ao conhecimento interplanetário, nós teremos cura para muitas doenças, não todas, mas as doenças contagiosas teremos cura. Mas veja bem, a gente não está falando da varíola, né? E a gente tem que lembrar que a varíola existe. Pararam de dar vacina da polio em crianças. Polio está aí. Pararam de dar vacina de sarampo nas crianças. Sarampo está matando, tá? Meningite, gente, continua matando. Então, nós temos que nos preocupar muito com doenças contagiosas. Não é pouco, não. Por isso que o que eu digo, isso é muito sério. Nós deveríamos investir maciçamente no nosso sistema imunológico, sabe? Fazer com que ele se torne mais eficaz. O que faz o sistema imunológico ser mais eficaz é a mente sã, a mente sadia, a mente alegre, a mente feliz de estar sendo útil. Nada supera a mente útil nesse paradigma, tá? É importante isso. Mas ajuda muito tomar 1 grama de vitamina C por dia, como o Linus Pauling dizia, prêmio Nobel, né? Dizia, ele fez isso, morreu velhinho. O extrato de própolis, 15 gotas por dia para maiores de 10 anos, né? 5 gotas para de 3 a 10 anos, crianças menores de 1 ano não podem tomar, grãos que tenham selênio, não é? Vitamina D é muito importante. Agora descobriram que a vitamina B12 pode ser um bom coadjuvante no combate às sequelas do coronavírus. Então, nós temos que ter uma alimentação, infelizmente, para nós que gostamos de doce, muito pobre em açúcar. Podemos comer com xilitol, frutose, ok? Mas o açúcar a gente tem que tirar, o açúcar refinado, então, a gente tem que tirar mesmo. Não comer carnes, porque a alimentação com o nosso irmão animal, ela é um oxidante terrível para o nosso corpo físico. Procurar comer frutas e verduras variadas, ter sempre um prato colorido, mas o dia que o teu corpo falar assim para você, hoje eu quero só comida branca no meu prato, pôr só comida branca no seu prato, sabe? Escuta o que o seu corpo está falando, começa a ouvir mais o que o seu corpo está falando, né? A alimentação funcional, ela leva muito em conta você ouvir o seu corpo. Então, se nós temos que trabalhar em potencializar o nosso sistema imunológico para a gente se proteger do que já está e do que está por vir. Essa é a melhor receita que tem nesse momento. Mônica, aqui tem uma pergunta dizendo assim, é possível recebermos a ajuda oferecida pela Confederação aos governantes, aos nossos governantes da Confederação, né? Pelo que a Sheliana falou, existem 2 possibilidades de intervenção. Primeira é se nós entrarmos numa guerra fratricida, cujo potencial de explosão nuclear coloque em risco o planeta. Aí eles vão intervir. E a segunda é o governo oculto criar um status de... falando uma coisa assim, não sendo muito catastrófica, mas um status de vampirização mental, de zumbização da humanidade, porque se eles quiserem zumbizar através de chips a humanidade, a confederação vai intervir, porque isso não é permitido, tá? Dizem aí que existe um plano, né, de chipar a humanidade, principalmente aqueles que são formadores de opinião, o chip obrigatório, blá, 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 que é para calar as vozes, né? Então, os ETs falaram que são as 2 possibilidades de intervenção, são essas 2. Não tem outra possibilidade de intervenção, tá? Uhum. Aqui tem uma pessoa, acho que como foi falado de ceifador, aí coloca assim, o segundo ceifador seria uma grande crise na saúde mental e da humanidade? Existe essa possibilidade? Gente, eu vou ser honesta, eu não faço a menor ideia do
que é o segundo ceifador. Não faço ideia de quando vem. Porque eu não tenho nem capacidade de saber. Eu acho que humano nenhum tem. O pessoal conjectura muito, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso para não levar o pânico para as pessoas. Sim, muito importante. Vai vir, vai. Pode ser um monte de coisa. Pode ser um evento geofísico. Pode ser, sei lá, um afastamento da Lua. Pode ser um monte de coisa. Na verdade, a gente tem que se preocupar com o que a gente faz hoje. Porque a gente só vai colher o que plantar. Então, não se preocupem com o segundo ceifador. Nós estamos vivendo o primeiro ainda, gente. Vive esta experiência e tira dela algum proveito. Se preocupa com o que você plantar hoje. Plantou, aí você vai se preocupar com o que você vai colher. Não adianta. Não adianta sofrer por antecipação. De repente, a gente está desencarnado e nem passa por ele. Então, não sofram por antecipação, gente. Aqui tem uma pessoa assim, é possível, através de alguma técnica, saber o quanto eu tenho de quantum energético? Olha, todo mundo quer saber se vai ou fica. Pois é. Não, eu não tenho essa régua, não. Lá na nave Chendra, da Sheliana, vocês já estiveram lá comigo? Tem um andar que tem aquele painel, né? Que nós somos pixels naquele painel todo. Mais iluminado ou mais escurecido. Mas cada um de nós é um pixel, e quando eles põem o cursor em cima do pixel, dá o nome, a localidade toda do cidadão. Esse é o melhor manejo, que cor que está o meu pixel, né, lá na nave Chendra. Mas, gente, na verdade, olha, a gente tem que se conhecer. Se a gente se conhecesse, saberia qual é o tamanho do nosso quantum. Né? Quer dizer, a gente, eu acho que eu já fiz o suficiente para passar. Mas se você está batendo ali, se você é borderline ainda, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que fazer o máximo que puder. O máximo, em termos de autoconhecimento para melhorar quem somos, de conhecimento para podermos ter mais ferramentas à nossa disposição e sermos melhores para nós mesmos e para o meio, e praticar o bem. Vamos focar nisso. Focando nisso, o nosso quanto vai responder. Tá? A gente não sabe qual é a nota de corte. Né? A nota de corte era 7, aí caiu para 5, depois para 3, agora diz que está em 2. Então, daqui a pouco é meio, né? de tão assim, rudimentares que somos. Então, não se preocupa com isso, não. Se preocupa em plantar bem para colher melhor. Mônica, qual o papel dos intraterrenos nesta transição? Eles têm comunicação com os confederados nessa observação da transformação do planeta? Olha, muitos intraterrenos têm. Cidadelas como Shambhala, como Erques, como Aurora, elas são de pessoas com livre acesso à confederação, inclusive indo a bases confederadas, tá? Porque elas trabalham para manter a Terra num pedaço só. Mas também tem intraterrenos que são do mal, né? Então, nós temos as duas faces. O planeta é bipolar, gente, não adianta, nós temos as duas faces em tudo, sabe? Os intraterrenos são importantes e, olha, eles devem estar falando para o zelador, que é um tal de Jesus, que os primos do último andar só dão rave, é um inferno, toda noite ninguém consegue dormir, porque a gente aqui da Cross está dando um problemaço. E água prata ajuda? Fazer esta água em casa é seguro? Tem os mesmos efeitos? A prata coloidal, né? Então, gente, eu fui muito amiga do professor Salvatore de Salvo, estudei muito a prata coloidal que ele trazia, tem muita lógica, né? Tem muita lógica nisso, mas assim, isso depende de você ter um aparelhinho, né, para fazer lá a prata coloidal, tudo, que ela funciona, precisa ver se o aparelho que você vai adquirir é um aparelho bom, de boa origem, um aparelho feito de forma honesta, né? Mas não cura tudo como falam, não, gente, não tem milagre aqui na Terra. Para querer, eu vou usar prata coloidal, vou curar de tudo. Isso não é verdade, entendem? Não tem nada que cure tudo. A única coisa que cura tudo é a evolução, é o amor. E a gente ainda não tem esse remédio, ainda não está à venda. Então, na verdade, são coisas que ajudam, são coadjuvantes, mas aqui dentro, ó, gente, é aqui dentro que está o remédio, é aqui que tem que crescer. Isso mesmo. Mônica, tem uma pessoa que diz assim, que essa pessoa se interessa muito, né, sobre ufologia, extraterrestres, mas tem uma forte nessa pessoa, que é: como faço para descobrir se fui abduzida? Olha, querida, os abduzidos têm sinais característicos: ansiedade, irritabilidade, labilidade emocional,
medo de perder o controle, porque quando a gente está na nave, a gente não tem controle sobre o que fazem com a gente. Então, isso cria para a gente bastante necessidade de termos controle. Então, somos pessoas normalmente autoritárias, que querem ter tudo sob controle para poder se sentir seguras. São pessoas que têm medo de lugares abertos ou de determinados lugares, ou de altura. Tem algumas fobias clássicas, como a agorafobia, a fobia de alturas, a acrofobia, não é? Medo de injeção, medo de pessoa, de holofote, de cirurgia. Tem gente que não vai do dentista, não é por causa do motorzinho, não. É por causa daquele foco na nossa cara, que lembra muito a abdução. E sonhos com ETs, sonhos com seres grandes, de olhos grandes, não é? Sonhos repetidos, acordar com marcas no corpo, porque a abdução implica em ida com o corpo físico. Então, tudo isso é reflexo da abdução. Mônica, tem como saber se somos trabalhadores, exilados? Tem como saber se eu já sou trabalhadora, exilada? Acho que a pessoa está querendo saber se vai ficar. Olha, eu não sei. Muitos de nós são exilados de outros mundos, né? Eu sou exilada, né? Eu vim para a Terra como exilada. Passei na Terra algumas encarnações, aí eu saí para outros planetas, voltei para a Terra, agora não mais como exilada, mas eu cheguei na Terra na condição de exilada. Então, assim, a maioria dos terrícolas é exilado. A maioria dos terrícolas atuais é exilado, já veio de algum mundo chutado, né? Agora, como é que a gente sabe que vai ficar? A gente tem que construir, fazer o bem, né? Plantar bem, atuar para o bem. Então, a nossa própria predisposição de praticarmos a ética é essencial, né? O zelo de não falar mal de ninguém, o zelo de fazer coisas positivas, de dar bons exemplos, né? De ser muito honesto. Tudo isso são paradigmas para a nova Terra. Então, comporte-se como a nova Terra será e você vai se candidatar a uma vaga. Não tem limite de vagas. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é assim, vão ficar X bilhões. Não tem isso. Se depender de Jesus, fica todo mundo. Entendeu? Jesus passa a mão na cabeça de todo mundo que puder ficar mesmo. Se for mais ou menos ruinzinho, Jesus já vai dar uma chance pro coitadinho. Só os mauzões é que vão embora. Então, assim, não tem limite de lugar, gente. Fica tranquilo. Não é número limitado de vaga, não. Dá para entrar quantas pessoas forem. Teve uma pessoa que relatou aqui uma experiência. Tive uma vivência em um sonho que tirei uma agulha de um lado ao outro atrás dos olhos. E havia algo escrito que dizia que era uma insígnia militar e que era para eu entregar para o lado da luz. É possível isso ter sido verdade? Ou real? É possível sim. É possível. Tem implantes que têm formato de agulha, é possível sim. Mônica, crianças podem ter visão de extras ufológicos? Acredito que essa pessoa deve Seres ufológicos. Seres ufológicos. Gente, as abduções começam na infância. A criança vê o ET, sim, vê sim. Às vezes vê de uma forma lúdica, como eu que vi o Gasparzinho primeiro, antes de ver os Greys, mas a criança vê ET, sim. Mônica, quem é Adonai, o Deus da Bíblia do Antigo Testamento? Em todas as suas histórias, é verdadeiro Deus ou é um ser que passou pelo Criador? Talvez seja um preposto de Deus, Criador do sistema, né? Uhum. Porque Deus, nós temos que dar nome, né? O homem primitivo, ele tinha que dar nome. Então, ele deu nome, nós criamos nome. Os ETs chamam de fonte criadora. Uhum. A gente deu nome, deu forma, não foi? Tem pessoas que acham que Deus é igual a nós, quer dizer, nós somos feitos à imagem e semelhança. Gente, é imagem e semelhança, porque nós somos energia, nós não somos o corpo físico. E tem muita gente que acredita que Deus tem corpo físico, que a gente foi feito à imagem e semelhança. Claro que foi feito à imagem e semelhança, nós somos energia, nós somos espírito, nós não somos matéria. Então, às vezes são erros conceituais, né? Mônica, a gente quer agradecer bastante a sua disponibilidade. Eu que agradeço com vocês. E é o que fala? Xaliana, quer deixar a mensagem final? Sim. Eu vou só ligar a luz porque está escuro aqui. Tá. Certo. Vocês não vão estar me vendo, né? E aí vai ser um filme de terror. Peraí. Que a gente combinou que ela vinha às 5h30, né? Ah, mas dá tempo aqui, tem pergunta, viu? Tem outras perguntas. Deixa eu só iluminar isso aqui.
Meninos, esquentou tanto, estava tão frio. Eu vejo um pôr de sol aqui da janela do mezanino, que é um espetáculo divino todo dia nesse horário. O sol tá, mas está uma coisa assim de encantar, sabe? É um espetáculo diário aqui para mim. Vocês querem... Então, vamos fazer então mais 3 perguntas, né? A gente falou para ela chegar às 5h30. Certo. Olha, os gnósticos atuais estão na Matrix ou fora dela na construção da nova Terra? Os agnósticos? Os gnósticos. Eu acho que depende muito de como eles se comportarem. Não é no que eles acreditam que é importante, é o que eles fazem, né? O que significa a pessoa nascer com estrabismo ou astigmatismo? Se tem alguma relação ufológica? Ufológico não, nada a ver. Isso aí são problemas comportamentais mesmo, quer dizer, a gente fala, né, que o míope é aquela pessoa que só enxerga de perto, então ela sempre foi muito egoísta. Ela coloca ela em primeiro lugar, ela em segundo, porque ela não consegue ver a distância, ela não consegue ver o outro, ela só consegue centrar-se nela. O hipermétrope é o oposto, ele vê a distância porque ele não quer ver ele mesmo. O astigmático é a pessoa que vê a vida toda meio torta, né? E o estrábico é o que confunde as coisas, né? Ele cruza os dados. Então, ele confunde as coisas. Mas isso não tem nada a ver com ufologia, não. São problemas comportamentais que o corpo absorve, não é? E vem aí para lembrar a gente de como a gente se comportava mal. Gostaria de saber quem são os ETs adâmicos, iguais humanos, mas com pele de cor azul. São os antarianos. O pessoal de Antares, eles são azulados, né? Tanto eles podem ter a cabeça mais arredondada como nós, como aquela cabeça no formato da bola de futebol americano, são os antarianos, são gente boa pra caramba, são muito ligados às artes, principalmente às artes cênicas, gostam de dança, adoram dança, são divertidíssimos, gente, são os ETs mais legais para bater papo, os antarianos, são muito divertidos. E teve uma pessoa também que perguntou se um índigo pode se transformar no cristal dentro dessa encarnação mesmo. Pode, a Margarete é um índigo que está cristalizando. Certo. Tem índigos que cristalizam, sim. Tem uma pergunta assim, onde podemos obter mais informações sobre Sanat Kumara? Acho que porque você mencionou também. Eu acho, não, eu tenho certeza, na Fraternidade Branca. Vocês obtêm mais informações sobre eles na Fraternidade Branca. Uhum. Esse daqui vamos verificar se teve mais algum tipo de pergunta. Vamos aqui. Nesse momento da pandemia, existe um aumento significativo no número de implantes de chips nas pessoas? Não está havendo. O que pode dizer sobre o novo mapa mundi? Haverá alguma modificação no mapa do nosso planeta? Haverá sim. Vejam, o nosso planeta está com áreas exauridas, né? Nós temos desertos, temos áreas extremamente esgotadas, e temos áreas que estão vitalizadas e limpas, que nem a tundra, por exemplo, continentes submersos, por exemplo. Então, haverá mudança, sim, o mapa muda. Como fazer para se tornar um cristal? Autoconhecimento, conhecimento, prática do bem, né? A fraternidade é o grande paradigma para alguém que quer ser cristal. É praticar a fraternidade. O que é bom para o todo, mesmo que o todo, neste momento, seja ruim para mim. É isso. É você ter o foco no todo e não em você. Tá? Teve uma pessoa aqui que teve uma experiência com um ser com cabeça de cobra e braços e pernas, tipo de humanos. Esse ser poderia ser um reptiliano? Não, ele é um ovoide. Desculpa, é um ofídio. É um reptiliano, sim. Ele é um ofídio. Eu tive contato com ofídeos lá na Jordânia. A Margareth estava viajando lá, estávamos indo para o deserto de Wadi Rum e uns ofídeos entraram em contato. E eles são exatamente assim, eles têm corpo hominal, como todos têm, mas só a cabeça deles é de cobra. Mônica, você pode falar sobre os insectoides? Sonhei com um gafanhoto gigante com traje de astronauta.
Então, os insetoides estão aí, são grandes cientistas, os gafanhotos são seres absolutamente amorosos, são eles que recolhem os ovoides para levar para eles serem reinsetados na linha de evolução. Eles estão aí, e os insetoides são muito responsáveis pelos processos de hibridização. Aparentemente, foram eles que desenvolveram a tecnologia da hibridização, sabe? Entendi. Aparelhos para neutralizar ondas eletromagnéticas realmente funcionam? Depende do aparelho. Tem aparelho que até potencializa. Né? Eu acho assim, existem aparelhos que conseguem fazer isso sim, mas precisa ver o que funciona realmente, né? Hoje em dia estão vendendo de tudo, né? Tem até resina, coisas de resina, como se a coisa da resina fizesse algum bem, né? Resina. É possível que o ET faça contato por meio de sonho 2 dias antes do parto, avisando que o filho gerado pela gestante seja um ET também Sim, e que seu sim. genitor terrestre vem do mesmo planeta? Sim, pode sim, porque tem um monte nós, nenhum de nós é da Terra, é terrícola, de origem. Todos nós somos extraterrestres, ou a maioria de nós é extraterrestre, a maioria, né? Então, tem muitos que estão nascendo agora, que são mesmo. E o ET que está lá avisa, olha, meu filhinho está nascendo aí. Juiz, olha o que você vai fazer. A última agora. A conduta do brasileiro, desrespeitando o isolamento social durante a pandemia, pode colocar o Brasil em situação de vulnerabilidade espiritual maior? Gente, o Brasil hoje está numa situação de vulnerabilidade espiritual maior porque o Brasil afundou moralmente. O brasileiro é imaturo, é irresponsável, é descompromissado. Realmente é. Nós estamos vivendo um caos de saúde pública, não é? E eu vejo as pessoas reclamando, porque não tem UTI, mas uma semana antes estava num churrasco. Que direito você tem de reclamar que não tem UTI? Né? Nós temos colegas da saúde no Brasil inteiro, porque eu me comunico com pessoas do Brasil inteiro, que morrem tratando de pessoas que estavam desrespeitando o isolamento social na rua, que seguem maus exemplos dados por pessoas que tinham obrigação de dar exemplos responsáveis. Então, infelizmente, nós somos muito, muito imaturos ainda como povo. Nós ainda temos que crescer muito como civilização para sermos os amparadores que o plano espiritual deseja. Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito Beijo, obrigado. queridos. Fiquem em Beleza. paz. Tchau.